Primeiramente, Felipe, a gente vê direto essas notícias aí de tarifa que os Estados Unidos colocaram ali nos produtos de exportação do Brasil e às vezes parece algo meio distante, mas isso influencia no nosso dia a dia? De que forma isso acontece? Perfeito. Eu acho que hoje a gente tem, né, por conta desse tarifaço, essa troca entre Trump e o governo brasileiro, a gente acaba tendo preços alterados em função dessas tarifas, né, seja de importação ou de exportação. Então, tanto para produtores quanto para consumidores de modo geral, a gente vai ter um impacto nos preços. Isso afeta o bolso do brasileiro de maneira geral, né, podendo diminuir ou aumentar os preços, né? Em alguns casos até mesmo diminuir, tá? Como o caso de algumas commodities, como carne, que a gente exporta. Se basicamente a gente não exportar mais esses produtos, a gente vai aumentar um pouquinho a quantidade desse produto, né, dentro do Brasil, e automaticamente com uma oferta maior a gente acaba tendo uma demanda menor. Então, em alguns casos pode ser obviamente muito prejudicial, mas em alguns casos pode ser até benéfico para o Brasil esses pontos de taxação, essas trocas de taxação, né? A famosa lei da oferta e da procura, que pode, em alguns casos, ser bom ou ruim. Muito interessante o seu ponto de vista. E, assim, nessas políticas econômicas que a gente ouve falar, né, é muito comum a gente ouvir falar da taxa básica de juros, né, que é determinado pelo Banco Central. E qual é o papel dessa taxa de juros no dia a dia? Como isso interfere no dia a dia, melhor dizendo, das pessoas que estão assistindo a gente aí? Legal. Bom, a taxa básica de juros ela é o preço do dinheiro, basicamente. Tá? Então, ela é o preço que se paga por pegar um empréstimo para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, é o preço que o empresário tem que arcar para pegar ali um valor financeiro para tocar a sua atividade na sua empresa, né? O giro de caixa, normalmente. A taxa de juros mais elevada, como a gente tem hoje no Brasil, né, na casa de 15%, prejudica um pouco a atividade econômica. A gente tem uma atividade econômica menor, porque, basicamente, os empresários tendem a optar, e as pessoas que têm um valor financeiro, tendem a optar por poupar esse dinheiro, em vez de investir na sua empresa, no desenvolvimento econômico da sua empresa, em mais contratação, né? E o objetivo dessa taxa econômica mais alta é justamente diminuir os preços, né? Diminuir a inflação, que hoje pesa bem no bolso do investidor, no bolso do consumidor. Então, a taxa de juros em si, ela é um balizador. Ela vai medir ali, ela vai aumentar quando a gente precisa diminuir essa inflação, e ela vai diminuir quando a gente precisa aumentar a atividade econômica, aumentar essa inflação, contratar mais e desenvolver a economia. Muito bom. E às vezes também, eu sei que você trabalha ajudando pessoas a investir melhor, né? Sim. E a gente tem que essa taxa de juros às vezes pode ser um dificultador, principalmente daquelas pessoas que não têm tanto conhecimento ali, né? E algumas acabam até se enrolando por causa das dívidas altas, por exemplo, do cartão de crédito. Que você orientaria para essas pessoas nesse momento de juros altos? Tem alguma recomendação, vamos dizer assim? É muito importante ter um bom planejamento financeiro, se organizar bem com o que ganha, dividir ali, separar o que vai para consumo, o que pode ser poupado, porque nesse momento, se você ficar ali com uma dívida no cartão de crédito, por exemplo, você tem um problemão, né? É basicamente isso. Você tem uma dívida que vai aumentar numa escala muito grande e você pode se prejudicar financeiramente com isso, tá? Então, basicamente é isso. Tome muito cuidado. Tenha atenção ao seu planejamento, às suas finanças pessoais, né? Essa é uma ponta que a gente trata bastante lá na Vindi. Isso. E às vezes as pessoas também veem as coisas acontecendo e às vezes é até um pouco difícil de entender como o que acontece tão longe da gente pode interferir aqui, né? Um pouco antes dessa questão tarifária dos Estados Unidos com o Brasil, a gente viu uma briga entre Brasil e China, em que, Brasil e China não, melhor dizendo, Estados Unidos e China, Sim. Em que chegou-se a falar de tarifas de 200% em algum momento lá. E isso, mesmo estando longe, vamos dizer, China e Estados Unidos, interfere no Brasil? Perfeito. Isso pode interferir sim, tá? A China, ela
é uma grande produtora, né? Virou a grande fábrica do mundo. E ela exporta para todo mundo, né? Isso acaba interferindo muito nesse nível de exportação que a China traz para o mundo inteiro. A depender da taxa, ela pode querer não exportar alguns produtos que são essenciais para o restante do mundo, seja Europa ou até mesmo Estados Unidos, né? Principalmente da ponta de tecnologia, tá? Então, hoje o mundo está interligado, né? Toda a produção mundial é escoada para vários países do mundo, e com qualquer influência, qualquer fator, na realidade qualquer fator influencia no todo, né? Então, tanto a taxação do Trump para a China, quanto o contrário, assim como o que vem acontecendo geopoliticamente pode afetar a economia de qualquer país hoje. E como você disse no começo, às vezes, por incrível que pareça, até de forma benéfica em algumas situações ainda, né? Exatamente. Bom, falando um pouquinho da questão responsabilidade fiscal, né? O governo gastar, às vezes, mais do que ele arrecada, isso gera alguns problemas que podem repercutir na população, né? Por exemplo, com a inflação. De que jeito você, como consultor de uma pessoa, pode ajudar com que ela não tenha esse risco tão concentrado ali, tão dependente ali da situação do governo ou da política momentânea, vamos dizer assim? Tá, perfeito. Acho que o principal, quando essa pessoa vai investir, ela tem que pensar na diversificação. Esse é um ponto-chave e bem falado aí já há um bom tempo, né? Diversificar. Falava, né? No cesto lá, não deixar tudo no mesmo cesto. Exatamente. Diversificar é o ponto crucial, né? Quando você deixa apenas num cesto, então se você investir apenas num título do governo, por exemplo, você está deixando só em um lugar, né? E você está, estou dando esse exemplo, tá? Porque você citou muito com relação à dívida pública, né? Questão política. Então, para não atrelar tanto a dívida pública, é necessário você diversificar. Você pode investir em ativos de empresas privadas, você pode investir em ações. É claro que sempre é necessário ver o planejamento do investidor, né, para entender bem e não fazer nenhuma besteira. Acontece muito. Mas é importante diversificar para mitigar esse tipo de risco, ficar dependente apenas da política interna ou da política local. Nós estávamos falando agora há pouco na questão do risco, na verdade, né? Do risco regional, você falou da diversificação e tudo, mas como planejador também, lógico, cada investidor tem o seu objetivo, e é o objetivo, a gente atrela um investimento, mas uma das alternativas para minimizar esse risco também seria fazer um investimento no exterior, por exemplo, em outras situações que não dependam exclusivamente da política regional. O que você pode dizer a respeito dessa diversificação em relação a investimentos no exterior? Legal. A gente tem 3 pilares que eu acho que são bem importantes, que é sempre ter investimentos líquidos no país que você, né, tem origem ali, é muito importante, mas além disso é sempre bem importante investir em ativos alternativos, que a gente chama, né, que seriam moedas ou até mesmo em ativos fora do país, né, que é possível investir através dos Estados Unidos, ou até mesmo da Europa. Essa diversificação, ela te dá uma possibilidade de ter uma transição geográfica grande, tá? Por quê? Porque se você tem dólar em outro país, você não fica exposto apenas ao risco político da região que você se encontra. Então você tem um valor financeiro que você pode acessar a qualquer momento em outro lugar. Mas para além disso, não só pensando em ganhos, mas pensando em esse deslocamento geográfico, você pode ter também ganhos fora, né, investindo em bolsas de valores, né, através de ações, ETFs ou até mesmo de renda fixa fora do Brasil. E a importância disso é grande. É bom sempre ter uma parte do portfólio, mas sempre se atentar, tomar o cuidado. Se necessariamente você precisar trazer esse valor de volta, pode ser que você tenha taxação. Então é bom procurar um consultor para fazer esse tipo de investimento. É isso que eu ia comentar agora, porque às vezes a pessoa está ouvindo falar de um investimento, de outro, e afinal de contas são tantos investimentos, e então essa pessoa que está aí nos assistindo, o que ela deve fazer, quem que ela deve procurar, e aí
Fala para ela, então. Legal. É muito importante sempre procurar uma boa consultoria para te auxiliar. É uma consultoria que tem ali pessoas bem certificadas e qualificadas para dar o direcionamento, né? É importante diferenciar ali assessoria de consultoria, porque o assessor ele pode acabar te vendendo um produto onde ele ganha um comissionamento. É importante procurar uma consultoria porque você basicamente paga diretamente o seu consultor. Então, o conflito de interesse ele passa a não existir e o consultor consegue te auxiliar em qualquer uma das casas financeiras aí no Brasil, corretoras e bancos, tá? Então, é bem importante ficar atento a isso. Maravilha. E aí é aquilo que você falou, né? Confiar na pessoa, porque afinal de contas é o dinheiro do trabalho, né? Às vezes de uma vida aí que você está direcionando, investindo e a gente vê bastante coisa acontecer aí, né? Bom, Felipe, e em relação àquela pessoa que não tem nada de investimento ainda, por onde começar? Sem dúvida alguma, o início é o planejamento financeiro. É se organizar para conseguir poupar. Organizar suas finanças do dia a dia, ver onde gasta mais, onde pode equilibrar, onde pode economizar e começar a juntar. Ali depende bem de um bom planejamento para atingimento de objetivos, né? O objetivo é sempre adquirir um imóvel, adquirir uma poupança ou construir uma aposentadoria. Então, esses objetivos pode ser sempre desenhado, escalonado, mas sem dúvida nenhuma o planejamento é o início. Isso aí, fazer o planejamento, ver os objetivos, cada pessoa tem um objetivo diferente e interessante ver que para cada objetivo existe um melhor investimento. Então não dá para falar só, o melhor investimento é esse. Não dá. Sem dúvida nenhuma não dá. Maravilha. Felipe, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter vindo aqui participar com a gente e eu gostaria que você finalizasse dizendo suas considerações finais, onde o pessoal te encontra. Sou sócio hoje da Vindi Investimentos. Vocês podem encontrar no Instagram como @vindi.investimentos. E é isso, só agradecer pelo papo aqui. Pessoal, eu que agradeço, Felipe. Só não se esqueça, se você perdeu esse bate-papo, quer rever de novo aqui nesse QR Code, ele te direciona para o nosso canal do YouTube, onde esse e outros programas, ensinando você a cuidar da sua saúde e da saúde do seu bolso, vão estar lá te esperando. Então, não se esqueça também que na próxima semana tem um novo programa de Olho na Saúde. Até lá! Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Você que pensa em fazer um investimento, precisa também protegê-lo. Aqui na WN, nós temos os melhores planos de proteção para garantir o seu investimento futuro. Entre em contato conosco e vamos fazer uma cotação. Se sua saúde merece um cuidado especial, há 14 anos, a Policlínica de Martini é a escolha certa em Colorado, Nova Esperança e Maringá. Aqui sua saúde é cuidada por uma equipe completa e atenciosa em cada detalhe. E para seus olhos, conte com a experiência e paixão do Dr. Wilson de Martini para que você enxergue a vida com nitidez. Agende agora, ligue ou mande um WhatsApp para 991720422 e OCC, Policlínica de Martini, cuidando em cada detalhe para que você veja o mundo melhor.